Eu lembro que, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, que teve aquele corte de verbas para as instituições, né? E levantou uma polêmica absurda em cima disso, que eu concordo também que se você não tem um país investindo em educação, você não tem basicamente nada, né? As outras coisas se tornam super midiáticas, simplesmente. Se você não tem uma educação que está formando o futuro, você não tem nada. Um país onde as igrejas são maiores que as universidades não é um país sério. Concordo. Eu penso assim, que questões de economia e educação, para o nosso modelo de sociedade, de política que a gente tem aqui, eu acho que é absurdamente complexo de você conseguir. Porque, assim, qual é o parâmetro? Quanto que do PIB tem que ser investido para o governo ser considerado um bom gerenciador? A gente não tem essa referência. Mesmo que a gente busque em rankings internacionais, não tem como o país investe absurdamente em relação a alguns... Acho que é 12% do orçamento. Isso é um parâmetro, mas é um parâmetro muito genérico. Quer dizer que se a gente investir 12%, tá bom. Pode ser que seja menos ou mais. Eu acho que tem a questão do gerenciamento, que influencia muito também. Você pode investir 90%, mas se os 90% forem usado a moda Bangu, é dinheiro jogado no ralo. Então, assim, Próximo. Desculpa. Agora foi eu que fiz merda aqui. Então, eu acredito que... Cara, mas é justamente isso que o cara está fazendo. Porque qual que é o papo da direita? Porque não adianta colocar dinheiro na universidade porque ele é mal gerido, ele é mal aplicado, ele é mal... Então, quer dizer, ou seja, você tira todas as ferramentas, você sucateia... Não acredito que é tirando. Não acredito que é tirando, é gerenciando. Ou não investimento. Então, assim, você tem que discutir políticas públicas, você tem que discutir a universidade, você tem que estar com isso na pauta. Mas, a partir do momento que você bota um ministro da educação iguais aos 5 que nós tivemos lá, está claramente que a política é simplesmente destruir o que está ali, independente do que for. Porque cara, se você eu vou ser sincero com você. Eu não acredito que uma pessoa acorda de manhã e fala assim, bom, vou destruir a educação do país. Não acredito nisso. Eu acredito que pessoas... Você não conheceu o Weintraub, não? Eu acho que isso é um processo muito longo, que vem ao longo de décadas. Cara, assim... E tem grupos perto do governo federal que querem a privatização, porque a privatização traria muita grana para eles. Tem gente bem próxima ali. Então, parece meio que teoria da conspiração. Assim, é que quando a gente fala que a pessoa quer grana, isso soa muito pejorativo. Quem não quer grana? Agora, quais são os meios que você vai usar para isso? Aí como a gente tem tendências, né? Tem pessoas que tendem a mais um lado do que o outro. Se o cara que está lá tende a ter uma política mais liberal, então qualquer atitude que ele tenha referente a investimento, o que está do outro lado já vai pensar, só está visando o lucro. Cara, mas assim, o lucro só vem se o produto ou o serviço que está sendo oferecido for um produto for eficiente. Então não adianta simplesmente o cara falar assim, Não, discordo. O lucro não vem disso aqui, não. O FIES endividou a galera, entendeu? Através de um produto de quinta qualidade. É o que eu estava falando aqui mais cedo, a questão do metacapitalismo. São os entes privados influenciando o executivo, os órgãos públicos, para favorecerem grupos específicos. Então não é assim, cara. Não é assim, esse papo de que o capitalismo sempre vai selecionar o que é melhor. Vamos privatizar todas as universidades porque vão sobrar só as que têm excelência, só as que estão boas. Não é bem assim. O capitalismo, você tem que entender que ele acontece da forma do metacapitalismo. Você tem lobista, você tem, como o Menegoto falou hoje, pessoas próximas ao poder. Então, quando você sucateia o que você tem de bom e o que realmente está gerando... Por exemplo, vou te dar um dado. A FAPESP tem um estudo que mostra que para cada real investido em ciência na área de agricultura, 27 retornam para os produtores rurais. Então, assim, ciência é investimento. Então, a partir do momento que você começa a sucatear para justificar a entrega desse recurso, dessa estrutura para o poder privado, você só está favorecendo quem está próximo do poder público ali.
como o Menegoto falou, pessoas que estão orbitando o poder executivo. Exatamente, isso aconteceu também, é uma crítica que eu tenho muito ao governo do PT, já que tu falou do FIES, né? O Brasil hoje tem os maiores grupos privados educacionais do mundo, né? O grupo Croton, é uma série de grupos assim privados que tem muita grana e que na época do FIES fizeram muita grana porque o que acontecia? A pessoa ia fazer a faculdade, o governo dava o empréstimo, mas acabava indo para o bolso do empresário. Plano Nacional de Livro Didático também no governo do PT acabava indo para um grupo pequeno, seleto de empresários, né? Os chamados amigos do rei. Se eu não me engano, o corte que tinha sido feito anos anteriores ao governo atual tinha sido até maior. Acho que foi não. O governo anterior investiu 80 bilhões, cortou 10. Então, assim, o investimento foi extremamente alto. O corte foi reduzido. Então, não. O corte que a Dilma fez, foi baixíssimo. Fez um investimento gigante e tirou um pouco. Na época que eu estava mais inteirado do assunto, que eu fui buscar ler, eu fiquei até impressionado. Eu estava inteirado no assunto. Se investiu 80 e tirou 10. Então, assim, elas por elas. Investiu 80, tirou 10. No governo da Dilma, você tinha o plano de jogar jovens para o exterior, cara. O dia da Petrobras ia para a universidade. Então, não, isso não Deixa eu fazer uma pergunta. Isso é uma propaganda que o Bozo fez totalmente errada. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o que precisa atualmente é mais investimento ou um investimento com mais qualidade? Por exemplo, a gente sabe que, as universidades públicas, eu moro aqui perto da UERJ e da UFRJ. Eu passo direto lá quando eu vou trabalhar. É só carrão, filho. Ali não tem pobre, não. Então, e eu moro do lado de uma escola pública onde eu estudei a minha vida toda. Eu fico pensando assim, cara, o dinheiro que eu acho que tinha que ser investido aqui na nossa escola para que a gente tivéssemos tido um ensino melhor para conseguir competir com eles, a gente não teve. Então, Então, vou te responder esse questionamento. Vamos lá, vamos para esse questionamento. Pessoal, eu vou indo aí que eu não vou aguentar a live hoje, eu tô virado. Eu nunca vi o Dart sem falar nada. Até a próxima. Foi a live mais muda do Dart até hoje. De serviço hoje cedo, ontem foi longo pra caramba o plantão. Feriado. Tem a concentração aqui, mas eu vou ir dormir, eu não vou aguentar não. Vai ficar pra próxima. Se tiver live amanhã, eu tô aí. Até a próxima aí, pessoal. Até amanhã, Dart. Então, cara, o seu questionamento é um questionamento muito comum, porque esse questionamento que você tem é o que se espalha no grupo do WhatsApp. Vamos por partes aí. Primeiro, se tu só vê carrão na universidade pública, significa que existe um propósito ali. É do tipo, aonde você tem a qualidade. Então, só para começar, a qualidade da universidade pública é foda. Tanto é foda que ninguém vê mérito, você não vai ver ninguém esfregando diploma de universidade particular na cara dos outros. Mas você vai ver rico esfregando diploma de doutorado na UERJ na cara dos outros. Estranhamente. Você concorda que os carros que estão lá não são de pessoas que estudaram em colégio? Eu vou chegar lá. Então, vamos lá. Se os carros que estão lá não são de pessoas que estudaram em colégio público, se os carros... Eu sou da universidade pública, tá? Fiz o ERJ e fiz rural. Só para você ter uma ideia, na minha sala da rural, do mestrado, só eu e minha esposa trabalhávamos. E eu estudava ainda com um cara que era filho de um embaixador. Filho de um embaixador, tá? Ele era filho de um embaixador, acho que na Dinamarca, uma coisa assim. Você tem uma ideia. Você está falando de pessoas... Na minha sala de mestrado, eu estava falando de pessoas que eram bilíngue, mas não porque aprenderam no cursinho da CCE, não. Porque moraram fora por muito tempo. Então, essa é a qualidade da universidade pública. Foda pra caralho, de pessoas que poderiam estudar em qualquer lugar do mundo. Concordo. De pessoas que poderiam estudar pessoas que poderiam estudar em qualquer lugar do mundo, mas estavam fazendo universidade pública no Brasil. Porque aqui nós formamos pessoas de excelência. Então, qualidade, meu irmão, qualidade não. Qualidade nós somos fodas mesmo. Agora, a parada é o seguinte. Você sabe quando começou a briga da universidade pública, esse questionamento da universidade pública? Quando começou a cota. Porque aí, o único serviço
que era oferecido exclusivamente para o rico e para a classe média alta, que é a universidade, de repente começou a aparecer pobre lá. E isso incomodou muita gente. Porque aí você estava começando a ter preto na faculdade. Preto na faculdade, isso não existia, cara. Fiz o S, não tinha preto na faculdade. Não tinha. Não existia. De repente começou. Você vai na universidade hoje, tem preto. Você não tinha preto. Preto na faculdade era faxineiro. Hoje tem medicina, preto. Hoje tem preto em medicina. Mas era faxineiro. Essa é a realidade. Você não via preto fazendo medicina. Jamais. Jamais você veria. Jamais. Então, assim, a faculdade, em termos de qualidade, ela é inquestionável.